Quem está assistindo minha aula pela primeira vez, eu sou o professor Anderson Dionísio, tá? Professor da parte aí de concurso público. Nossa live, essas aulas são aulas grátis que eu tô dando e encerrar hoje essa primeira etapa das aulas grátis. E quinta-feira, isso mesmo, quinta-feira agora próxima, às 19 horas, nós vamos começar a nossa turma preparatória completa para Saquarema, beleza? Então aqueles que ingressarem na nossa turma, a gente vai dar todo o material, todo o suporte, todas as aulas, cronograma lá refeito para que o pessoal possa estudar conosco, perfeito? Eu vou dar aula da maior parte das disciplinas, então a maioria das disciplinas sou eu que vou dar aula, todas menos língua portuguesa, e curso lá completo, tá, gente? Preparatório realmente voltado para você passar nesse concurso, né? Orientações gerais que eu dou pro aluno. O nosso curso, ele é um curso online. No entanto, ele é um curso que é o curso online que mais parece com o presencial que tem. Por que é o curso online que mais parece com o presencial que tem? Porque ele é um curso que... Peraí que tem mais gente querendo entrar. Peraí, deixa eu clicar aqui. Várias pessoas estão tentando entrar. Sim. Estou permitindo aqui a entrada do povo. Por que não está entrando? Ver. Ah, entrou. Show. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Por que o curso online o que mais parece com presencial? Porque são aulas que não utilizam quase recursos eletrônicos, exatamente para que você tenha esse contato direto com o professor. Então a eficiência do nosso curso é proporcional às aulas que você puder assistir ao vivo, para você interagir, tirar suas dúvidas. E claro, são aulas que ficam gravadas e você pode rever a aula, tá? Mas o ideal é tu assistir ele ao vivo, o mais próximo possível. E eu costumo falar pro pessoal procurar assistir num local silencioso, bem iluminado, você numa postura sentada, não deitado, né? Eu sei que o pessoal tá no celular, o pessoal tá aí descabelado, mas, enfim, mas procurar assistir numa postura de estudo, para que você tenha uma eficiência muito maior e, obviamente, consiga aí o seu sucesso. Eu sou ex-professor da Prefeitura de Saquarema, atualmente sou professor que estou no estágio já de me aposentar nas matrículas, uma matrícula, inclusive, já me aposentei, perfeito? E continuo aí com esse trabalho, com curso preparatório, que eu trabalho já há 30 anos, mais de 30 anos nessa vibe, né, de curso preparatório. E estamos aí exatamente para isso, para preparar vocês aí para esse concurso. Bom, primeira aula que nós vamos dar é a aula de História de Saquarema. Na aula passada, eu falei um pouco da teoria em relação à história de Saquarema. E, obviamente, a gente falou, né? O material tá aí no grupo. Depois eu reenvio pro pessoal que entrou depois, se for o caso. Não tem problema nenhum. Material ali de graça, que eu coloquei pro pessoal, né? A gente sabe que a história de Saquarema tem início justamente no início da colonização, correto? Por quê? Porque a gente viu que nós tínhamos aqui exatamente quando Portugal chega ao Brasil, ele não tem o objetivo de colonizar, porque o que dava mais lucro, a gente falou tudo isso no ano passado, o que dava mais lucro eram as especiarias, era o caminho marítimo até as Índias, então o que a gente tinha aqui era um modelo pré-colonial, baseado na exploração do pau-brasil, que dá o nome do país,
obviamente. E, obviamente, você tinha a fundação de feitorias, que era o local nos quais ocorria esse comércio. Comércio cuja mão de obra era uma mão de obra indígena, numa condição de escambo, né? E essa condição de escambo é, basicamente, aquela condição de troca de mercadorias, né? De um lado, os indígenas traziam para o Brasil e do outro lado, os europeus, repara um detalhe que eu estou falando agora, europeus, né? Traziam lá os seus produtos que tinham interesse, os indígenas. E que produtos eram esses, amigos? Principalmente, a gente tem que ter essa ideia que não era quinquilharia. Essa teoria já caiu por perto na história. Esses produtos se baseavam principalmente em ferramentas e armas. Obviamente. Até porque, numa América pré-colonial, nós tínhamos aqui indígenas, que são cobrado muito em prova a questão indígena, né? E, no caso da região de Saquarema, o índio que a gente estava falando, a tribo indígena, a gente está falando exatamente dos índios tamoios, né? Índios esses que a maioria vão ser exterminados, até porque esses índios, os tamoios, eles eram aliados dos franceses. Então, obviamente, contra Portugal, aliado aos franceses e, consequentemente, né, os aliados aos índios portugueses eram chamados termininóis, né? Que é aquela galera ali de Niterói, aquela galera ali do Araribóia, né, entendeu? Que eram aliados aos portugueses. Bom, expulsão dos franceses, os franceses vão invadir o Rio de Janeiro, tá? Cabo Frio era uma feitoria muito importante, tá? Era um local importante para a colônia, por ser também uma feitoria. E, enfim, e essa região aqui a região de Saquarema, era a região entre essas duas importantes áreas. E que, obviamente, você vai ter exatamente a expulsão dos franceses, né? O massacre dos tamoios. Os tamoios serão massacrados pelo então governador do Rio de Janeiro na época, Antônio Salema, correto? Esse massacre aí, no caso, em Saquarema, será dado em Saquarema, ok? Então, situações importantes que nós temos que ter ideia e que, obviamente, falamos bastante disso na aula passada, né? Junto com o material teórico, que é a apostila de História de Saquarema, que é a apostila oficial, aquela que você realmente tem que estudar, porque a sua prova vai ser tirada dali. O material que está no grupo é um material de exercícios, questões. Que material é esse que eu enviei para vocês? São questões de provas anteriores, sim. Então, eu montei uma coletânea de todas as questões que já caíram de História de Saquarema e eu acrescentei questões inéditas, que são questões feitas em cima desse material, em cima do material de concurso, para cair em sua prova. Eu, sem vaidade nenhuma, sem situação nenhuma, eu falo para você o seguinte: a sua prova de História de Saquarema vai ser tirada disso aqui, desse material, né? Porque as questões possíveis de serem feitas vão estar aqui, beleza? E a aula de hoje ficou basicamente para a gente terminar de corrigir esse importante material, né? Material aí que tá aí pro pessoal e a gente vai exatamente dar continuidade à correção. E você que está assistindo aí a gravação, pega lá o PDF depois, né? Dá uma olhada lá no PDF que você vai pegar o gabarito dessas questões, que obviamente a gente vai poder aí, enfim, brincar bastante em cima delas, porque
sem dúvida, elas que vão cair na sua prova. Beleza? Tranquilo? Então, vamos, sem se prolongar, sem se estender desnecessariamente, a resolução dessas questões. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu projetar aqui na tela. Bom, todo mundo já entrou então, que queria entrar, é isso. Vamos projetar então. Pois bem, então, o nosso PDF é exatamente esse aqui que está no grupo. Então vamos até o grupo. Tá aí, grupinho Aulão Grátis Magistério, né? Tá aqui as aulas anteriores. Estou até aproveitando para reenviar para o próprio grupo esse material. Então você está vendo aí, ó, tudo sendo reenviado. Show de bola. E aqui é o de leis municipais. Esse material aqui já usamos. E vamos então à correção desse material. Tá aí a aula anterior do 2/7. História e conhecimentos gerais de Saquarema. Então, primeira questão tá aí pra gente, né? Já corrigimos. Chegada dos portugueses às terras de Saquarema, podemos afirmar que foi quando? Resposta letra B de Brasil, 17 de março de 1531, Martim Afonso de Souza, né? Ele atraca suas embarcações ali em frente ao Morro Sambaqui, né? Hoje é conhecido como Morro do Canto, que é aquele morro lá onde está a igreja Nossa Senhora de Nazaré, ali principal ali de Saquarema, beleza? Deixa eu pegar aqui que tem mais gente querendo entrar na nossa chamada. Sempre aqueles que estão um pouquinho atrasadinho. Cadê? Todos estão aí. Show, né? Então, pois bem, vamos lá voltar para nossas proposições aqui. Então, resposta letra B, letra da questão número 1, né? Chegada dos portugueses,
não é? Nós temos exatamente resposta letra... Ué? Letra B não, letra A de amor, né? 17 de março de 1531, correto? Porque a gente está falando de Martim Afonso de Souza, né? Então, resposta é letra A de amor. Bom, questão número 2. Tribo indígena sempre cai. Qual é a tribo? Tamoios. Tamoios que vão ser massacrados. Resposta também, letra A de amor. Beleza? Chefe indígena dos Tamoios, a gente está falando exatamente do cacique Sapuguaçu, letra C. Também questão que foi corrigida na aula passada, né? Questão que está lá exatamente com essa questão aí, esse gabarito. Questão 4. Questão aí muito recorrente para cair, mas ainda pode cair. Saquarema tem um significado, um bando de socós. O que é o socó? Socó é uma ave. É uma ave, um pássaro típico, que tem ali na lagoa de Saquarema, ainda tem esse pássaro. E aí, em Tupi, né, era Socoiema, que era a lagoa dos pássaros socóis. Só que aí aportuguesou, virou Saquarema, por isso que a questão 4, né, ela é resposta letra C de coração. Casa, coração. Beleza? Os índios Tamoios, questão 5, né? Então, questões aí que ficou pra gente corrigir hoje, né? Os índios Tamoios eram envolvidos em vários conflitos, principalmente contra os portugueses. Até porque eles eram aliados dos... É isso que ele está perguntando. Letra C, franceses. Gente, temos que entender que o Brasil tem um litoral imenso. Então, em pleno século XXI, né, você ter controle sobre fronteiras, com essa imensidão de território que nós temos, é complicado. Pô, a gente está falando do século XVI. Né? Então, o que mais houve no Brasil foram invasões e contrabando. Exatamente por conta de invasões e contrabando, né? Tivemos aí holandeses, franceses, essa galera toda invadiu aqui, teve contrabando. Né? Holandeses, por exemplo, invadiu a região Nordeste, Recife, mais famosa, né? Em relação à invasão. Franceses invadiram o litoral do Rio de Janeiro. Então, isso exatamente vai ser o fator principal pelo qual vai acelerar o processo de colonização. Com a criação das capitanias hereditárias, e a capitania hereditária que Saquarema fazia parte, e isso é importante você saber, era a capitania de São Vicente. Então, olha que coisa interessante. Né? Tem a questão lá embaixo que vai falar sobre capitania, né? É de São Vicente. Então, já acabei respondendo a questão 7, ó. Que a questão 7 pergunta qual era a capitania que Saquarema fazia parte. São Vicente, letra D. Já a questão 6, então, só para o pessoal acompanhar, vamos lá. Questão 5, resposta letra C, franceses. Ok? Beleza? Questão 6. Em 1575, os conflitos entre portugueses e tamoios terminaram com a vitória portuguesa. Claro. O que culminou no extermínio desses índios em Saquarema, sim. Foi o chamado Massacre dos Tamoios. Né? Massacre dos Tamoios. Inclusive tem um quadro belíssimo no Museu Histórico Nacional, O Último Tamoio, né? Ele morrendo assim, nos braços assim do jesuíta, aquela coisa toda, né?
Aí vem a pergunta: qual o nome do governador responsável pela vitória definitiva dos portugueses? Resposta: letra B, Antônio Salema. Letra B de Brasil. Letra B de Bombril. 1575 a gente já tem a situação das capitanias já, no caso, confirmada com a sua falência. E o Brasil criou uma coisa chamada governo geral, que você tinha os cargos criados por Portugal para poder manter o controle sobre a colônia, sim, colônia portuguesa, no caso Brasil. E que cargos seriam esses? O governador-mor, e o Antônio Salema era um governador-mor, né? O capitão-mor, que era responsável pela defesa, o governador pela administração. O provedor-mor, responsável pela arrecadação de impostos. E o ouvidor. Tanto que a gente tem a Rua do Ouvidor aqui no Rio de Janeiro, né? Que o ouvidor é responsável pela justiça, pelo que se entendia como justiça na época. Seria o juiz, né? O capitão seria o general na época, o marechal, sei lá, o militar na época, né? Enfim. Então, característica que nós temos aí na questão 6. Questão 7, já respondi. Capitania de São Vicente. Qual é interessante dessa questão da capitania de São Vicente? A gente sabe que o modelo de capitania hereditária não deu certo. Não deu certo devido à grande extensão da capitania, pouco conhecimento do território, não é? Caramba, introdução da cana-de-açúcar, da cultura canavieira. Nossa, a cultura canavieira, e olha que Saquarema, você vai ver que ao longo da história, mas, poxa, tô falando para você, 300 anos depois, ela se torna a segunda maior região do estado de produção de cana-de-açúcar, perdendo apenas para Campos do Goytacazes. Mas a cana-de-açúcar ela se desempenha muito melhor no Nordeste. A capitania hereditária, que vai mais se destacar, né, é a capitania de Pernambuco. Com questões do solo, né, o solo de Massapê e aquela coisa toda. A de São Vicente seria a segunda, capitania mais rica, mas ainda assim, o sistema de capitania não vai dar certo. Que eram sistemas que se baseavam na relação do latifúndio, mas de grande, imensa propriedade de terra, né? Imagina, você dividir o Brasil em 15 capitanias. Quer dizer, capitania é maior que países. Pô. Sem dúvida. Porra, muito maior que países. Ok? A questão número 8 falamos também, né? Explicamos um pouco disso aí na história. A chegada dos portugueses à região onde está situado o município de Saquarema ocorreu em 1531. Sim. A gente viu lá, Martim Afonso de Souza. Beleza. Porém, suas terras permaneceram sem ocupação até 1594, claro. A gente tem aí toda uma questão aí ligada a um certo desinteresse. Enfim, áreas que tinham mais riquezas. Legal. Quando um pedaço de suas terras foi doado para uma importante ordem religiosa. Qual era o nome dessa ordem? Resposta, letra C, ok? Que é justamente os carmelitas. Os carmelitas, até a questão 9 ajuda a responder, né? Olha lá. Eles criaram o chamado Convento de Santo Alberto. Nessa região. E, obviamente, aí eu já estou te dando a resposta 9. Letra C. Aqui é a 9. Letra C. Mas qual seria a contextualização disso, professor Dionísio? Simples. A gente está passando por um problema sério na Europa de reforma e contra-reforma religiosa. Então, questão de indulgências, questões ligadas à crise da Igreja Católica, né?
ao protestantismo, ao luteranismo, enfim. Então você tem a criação de ordens católicas com o objetivo de converter indígenas ao cristianismo. Se você estuda a história do Brasil, a ordem religiosa mais mencionada é a ordem jesuíta. Padre José de Anchieta, enfim, essa galera aí. Mas a história do Rio de Janeiro, e em especial de Saquarema, a ordem que você tem aqui com maior influência é a ordem carmelita. Não é? Tanto é que você tem ali na Lapa um convento também carmelita. Inclusive tem até um bloco de carnaval aqui que são os carmelitas. Famoso pra caramba, na Lapa. Beleza? Então, resposta da 8. Carmelitas, letra C. Resposta da 9. Convento de Santo Alberto. Letra C de coração também. Ok? Questão 10. Qual ano o povoado de Saquarema foi elevado à categoria de freguesia? 1755. Amigos, isso aí é decoreba, a resposta é a letra D de delta. Freguesia é o quê? São várias categorias que você tem no desenvolvimento urbano. Vila, freguesia, e a mais desenvolvida é o quê? Cidade. Ok? Então, essa questão 10, resposta à letra D, D de delta, 1755. Tá? A 11 acaba também o enunciado respondendo à pergunta anterior. Aí vem, em 1755, Saquarema foi elevada à condição de freguesia. Indique a opção onde constam, respectivamente, o nome recebido por ela e o município ao qual estava vinculada. Bom, o nome era o Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema. Ok? E o município vinculado, obviamente, não é? Que era o mais desenvolvido da região, até por ter sido uma feitoria, primeiro a ser fundado da região, Cabo Frio. Portanto, a resposta, letra A de amor. Beleza? Legal, gente? Bacana, né? Vamos lá. Vamos puxar o barco. Porque o tempo urge. São 56 questões. Então vamos lá. Questão 12. Qual atividade econômica se destacou no desenvolvimento do povoado de Saquarema durante o século XVIII? Questão 12. Agricultura? Turismo? Turismo nem pensar, pô. Século XVIII? Não. Século XVIII, nós temos a letra A de amor, a agricultura. Amigos, é importante que a gente saiba a questão de tempo, né? Temporal. Século XVIII, a gente está falando de 1700 alguma coisa. Né? Então estamos falando de um Brasil já na decadência do sistema açucareiro no Nordeste. Um Brasil que está se deslocando o eixo econômico para o Sudeste brasileiro, porque nessa época a gente está falando do descobrimento do ouro em Minas Gerais. E Minas Gerais não tem litoral, não tem praia. Isso é fundamental para uma questão de colônia. Por quê? Porque existe um ditado histórico que explica isso. O ouro brasileiro, ele trouxe calo na mão dos escravos, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. O que é isso? O ouro não era para ficar aqui no Brasil.
O ouro era para ser escoado. E ele era escoado por onde? Pelo Porto do Rio de Janeiro. Né? E, obviamente, isso desenvolve a região. Isso desenvolve o estado do Rio de Janeiro. Né? Mais pessoas, mais necessidade de comida. Então, obviamente, isso também permite um desenvolvimento da agricultura dessa região em torno. E Saquarema está no entorno. Né? Então, resposta da 12, letra A de amor. Questão 13. Em que ano a freguesia de Saquarema recebeu a condição de município pela primeira vez? Por que primeira vez? Porque a gente vai ver que ao longo da história de Saquarema, aqueles que estudarem conosco aí no curso, vamos ter aula sobre isso, vamos ver que Saquarema ele foi rebaixado algumas vezes, né? Por quê? Porque como o desenvolvimento de Saquarema não foi sequencial, foram tipo ondas, ou seja, entrava em momentos de retrocesso econômico, a gente teve algumas situações ligadas a Saquarema ser reintegrada a Cabo Frio, né? E, obviamente, aí é uma questão decoreba, tá aí o resultado, resposta à letra C de coração, 1890, que é a resposta da questão 13. 14. O desenvolvimento reduzido do município de Saquarema, meados do século XIX, então, isso aí explica o que eu estou falando, determinou sua extinção, ou seja, retornou à categoria de freguesia, foi rebaixado, literalmente, não é? Sua extinção em que ano? 1850, resposta letra A da questão 14. Questão 15. Após um declínio econômico significativo na metade do século XIX, Saquarema, através das atividades agrícolas, experimentou, né, um crescimento exponencial na segunda metade desse século. Então, estamos falando, né, do que, né, século XIX, né, um crescimento exponencial dessa região. Qual produto se destacou nesse período? Nesse período, né, a gente tem aí o desenvolvimento de usinas importantes na região de açúcar. Portanto, a resposta 15 é a letra B de Brasil. Perfeito? Questão 16. Outra decoreba. Não tem para onde correr, né? Questão que está lá, vale mais para a gente fixar. A história de Saquarema é repleta de avanços e retrocessos. Após a elevação na condição de vila, em 41, a região retornou à condição de freguesia, em 59, devido ao fraco desempenho econômico. Porém, o súbito sucesso do plantio perdão, gente, a questão de 15 é café, tá, gente? Eu perdi um pouco a data. Desculpa, século XIX, gente, é o século do café, letra D de delta. Eu falei açúcar, açúcar é um outro momento. Século XIX, café. Ok? Então, ratificando aqui a questão 15. Então, desenvolvimento do café, do plantio do café, determinou seu retorno ao status de vila no ano de 1860, que é o ano que a gente tem aí para essa Constituição. O que acontece porque o café é século XIX? Século XIX a gente está falando exatamente do momento do segundo reinado, né? Dom Pedro II, que é exatamente quando você tem a valorização do café. E assim, no primeiro momento, a primeira metade do século XIX,
ou seja, até 1850, o café se desenvolveu muito no Rio de Janeiro, em especial na chamada região do Vale do Paraíba do Sul. Mas em toda essa região periférica também. Até porque a região do Vale do Paraíba do Sul é todo o entorno do Rio de Janeiro. Tá? A região que a gente conhece muito como Vale do Café é o Médio Paraíba do Sul. Tudo bem, que é Vassouras, aquela coisa toda. Mas Paraíba do Sul é o rio que divide o Rio de Janeiro de Minas Gerais. Entendeu? Então, ele vai cortar, ele vai fazer sua foz lá em Atafona, que é ali norte fluminense. Então é uma região que se desenvolveu bastante sobre a questão do café. Perfeito? Questão 17. Em 1890, com o advento da República, ocorreu um marco histórico para o município de Saquarema. Trata-se do quê? Da elevação da sua sede à condição de cidade. Resposta letra C. A chegada da estrada de ferro, meus amigos, ela foi durante o segundo reinado e não na República. Né? É só você entender que é a época do Império. Tá bom? Questão 18. Questão 18 fala, na passagem do século XIX para o século XX, o município de Saquarema era dividido em três distritos. E quais eram esses 3 distritos que havia divisão por parte de Saquarema? Estamos falando do município de Saquarema, letra B, resposta letra B de Brasil. Saquarema, Mato Grosso e Palmital. Hoje, nós temos também 3 distritos em Saquarema. Que estamos falando do distrito Sede, que é o primeiro distrito, Bacaxá, segundo distrito, e o terceiro distrito, que é Sampaio Correia. Questão 19. Né? O distrito de Palmital, vinculado a Saquarema, teve seu nome mudado. Amigos, eu peço só para o pessoal ratificar aí a questão 19, porque não tem opção. Na hora da formatação, comeu a letra D, que é a resposta. A resposta seria a letra D, de Delta, que seria o município, o distrito de Bacaxá, letra D. Perfeito? Então, questão 19, resposta Bacaxá. Beleza? Não tem nenhuma das opções aí na 19, tá bom? Questão 20. Em 20, né? Isso. Questão 20. Que eu tô aqui acompanhando no papelzinho, que é melhor. Em 1943, o distrito de Mato Grosso, vinculado a Saquarema, teve seu nome mudado para, esse aí é fácil, né? Maranguá, e depois a gente conhece hoje como Sampaio Correia, letra B de Brasil, letra B de Bombril. Vou corrigir até 21, depois vou dar uma olhada aqui em vocês, para a gente entender um pouco do contexto aqui. Questão 21. Sobre a cidade de Saquarema durante a metade do século XX, marque a alternativa incorreta. Ou seja, qual das alternativas abaixo estaria errada? Vamos lá. A implantação da rodovia Amaral Peixoto, sim, que é a RJ 106, aquela rodovia ali que uma das principais, estruturou o núcleo histórico, tá certo a letra A, não é para marcar, você quer incorreta.
A região presenciou uma grande expansão devido ao surgimento do grande número de loteamentos a partir de 1950. Sim, gente. A gente vai ver que muitos desses loteamentos foram doados para ser povoado. Também tá certo, não é para você marcar. Letra C. O núcleo urbano se desenvolveu, dentre outros fatores, a emersão da sua função de veraneio. Sim, veraneio, que também até o dia de hoje tem uma grande importância. Tá certo, não é para marcar. Resposta letra D de delta, até porque sobrou ela, só sobrou ela. E tá falando sobre a questão da laranja. Laranja não, gente. Laranja você vai encontrar ali na região ali de Itaboraí, na região ali de Tanguá, né? Então, por isso que está errada a questão letra D de delta. Questão 22. Podemos afirmar, exceto que... Então, sobre Saquarema, qual é a única coisa errada? Questão muito fácil, muito simples. É a capital do surf, do vôlei, turismo. Resposta incorreta, letra D. Você não tem, pelo menos não conheço, grandes indústrias metalúrgicas em Saquarema. Não tem essa vocação, por isso que a resposta é letra D de delta. Questão 23, questão também muito simples, né? Qual região do estado é localizada, região geográfica, né? Que é localizada o município de Saquarema, né? Então você tem aí as 4 opções aí. Costa Verde não é, Vale do Café nem pensar, Serrana não é, Baixada Litorânea, letra B de Brasil, letra B de Bombril. Então, região dos lagos, meus amigos, é Baixada Litorânea, tá? Só para o pessoal ter uma ideia. Então, resposta é letra B de Brasil, B de Bombril, ok? Atenção! Os dados do centro... Professor Anderson Dionísio, estamos em 2026. Sim, eu sei. Estamos em 2026. No entanto, o edital de vocês tá usando dados de 2021. Ok? Então você tem que responder de acordo com 2021. E em 2021, a população é de 89.559 mil habitantes. Ok? Então a resposta é letra B de Brasil, letra B de Bombril, da 24. Entre 80 e 90 mil é a resposta que você tem que marcar aí. Bioma de Saquarema. Bioma é vegetação, amigos. Então, o que acontece? O litoral do Rio de Janeiro, ele se estende basicamente à Mata Atlântica, né? Que é uma vegetação, nesse caso específico, de restinga. Ok? Então, resposta é letra B de Brasil, letra B de Bombril. Caatinga no Nordeste. Cerrado é normalmente Centro-Oeste. E Pampa é sul do Brasil, tá por fora. Ok? Questão 26. Municípios que são limítrofes de Saquarema. O único que não é, questão muito simples, letra C, Itaguaí. Itaguaí é outra região. Beleza? Ali já faz parte da região metropolitana, mas já é perto de Costa Verde. Tá? Tem nada a ver com Saquarema. Questão 27. Extensão territorial. Decoreba, tem que usar os dados que estão lá, né? Na folhinha. Os dados que eu dei para vocês lá são os dados que estão ali, ok? Resposta, né? Sobre a extensão territorial. Ih, rapaz, esses dados aqui estão com falhas. Questão 27, ela está anulada. Tá, gente? Pode botar aí anulada. Questão 28, ela também está anulada.
A 29 também está anulada. Essas três aí estão anuladas. Questão 30. Indique entre as opções um símbolo da cidade de Saquarema. Bandeira, hino e brasão são símbolos do município. Então, todas as opções, letra D. Questão 30, letra D. Questão 31, questão também bem decoreba. Compositor do hino de Saquarema, letra A de amor, José Bandeira, é a opção. Beleza? Questão 32 também está anulada. Pode anular ela que não cai. Tá por fora. Questão 33. Padroeira de Saquarema também. Óbvio que é uma questão muito fácil. Letra C de coração, Nossa Senhora de Nazaré, que é aquela igreja que tem ali no centro. Questão 34. Ponto turístico de Saquarema, exceto qual? Qual que é a exceção? Bom, Sambaqui nós temos, porque é a questão ali histórica, né, indígena. E Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, acabei de citar, é aquela ali do morro. Gruta Nossa Senhora de Lourdes, também situada no Outeiro à Beira-Mar, também temos. Então a resposta incorreta é a letra A de amor. Casa Darcy Ribeiro, que entrou aí para ser a resposta incorreta. Então, letra A de amor. Questão 35. 35. Competição esportiva. Também muito fácil. É a Liga Mundial de Surf, que é letra A, que é realizada ali na praia de Itaúna. Inclusive, quando eu trabalhava na prefeitura, caiu no meu dia, eu fui lá ver lá o Mineirinho ganhar a etapa lá, na época que eu trabalhava lá em Saquarema. Questão 37. Pode colocar aí anulada. Tá? Questão 38. Questão 38. O sambaqui da beirada foi descoberto pelo pescador conhecido como Jucá. Aí conta a história. Aí pergunta, né? Datado ali. Corresponde a quem? Né? Resposta letra A. Januário Cardoso. Né? Que é a questão ali das conchas que você tem, né? Então, resposta letra A de amor. Questão 39. Fala sobre o ano que foi construída a Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Também outra questão decoreba. Resposta letra B de Brasil, letra B de Bombril. Questão 40. Outra questão que fala também o nome da igreja que foi colocado lá no sopé do morro. Mais uma, que é a resposta, questão fácil, tá? Letra A de amor, questão 40, Nossa Senhora de Nazaré. Questão 41, questão assim mais atual, né? Fala sobre um ponto turístico da cidade, né? Que foi iniciativa lá do cantor de rock Serguei, né? Cantor aí, pessoal que é do mundo do rock conhece bem, morador de Saquarema, né? E obviamente tem lá o Templo do Rock, que era a casa dele, que é a letra B de Brasil, letra B de Bombril. Questão 42. Uma questão decoreba que está na história de Saquarema. Então vamos ver. O mirante do Morro da Cruz oferece uma paisagem bucólica, apresentando a Lagoa de Saquarema banhando a sede do município. Esse mirante contém uma parte da história religiosa da cidade, uma vez que abrigava uma cruz erguida em 1930. Durante uma romaria em agradecimento
a Santa Cruz. Essa cruz se deteriorou com o tempo, sendo recolocada, aí resposta, né, 8 de setembro de 2005, letra B, né, e foi colocada em homenagem à padroeira da cidade, Nossa Senhora de Nazaré, colocaram lá, na data de aniversário da padroeira, né. Então, questão 42, letra B de Brasil, letra B de Bombril. Questão 43. Ele coloca lá, sobre pontos culturais de Saquarema, leia o trecho. Construído em 1800, foi sede da prefeitura em 41 até 82. Abriga a biblioteca municipal. Então, onde que foi a biblioteca? É visitada pela sua biblioteca, exposição de quadros, né? E etc. Estamos falando exatamente do local chamado letra B de Brasil, Casa de Cultura. Quarenta e quatro, pergunta é, os 3 distritos de Saquarema, em ordem, primeiro, segundo e terceiro. Correto? Sede, também conhecido como Saquarema, letra A. Resposta letra A. Bacaxá e Sampaio Corrêa são os 3 distritos que nós temos aí hoje de Saquarema, ok? Questão 45. Time de futebol da cidade. Também questão muito fácil, pessoal que curte futebol sabe que é o Boa Vista, letra D de Delta. Questão 46. O terceiro distrito de Saquarema, Sampaio Corrêa, é conhecido por ter possuído na década de 60 e 70, né, o auge ali do açúcar ali em Saquarema, correto? Onde foi construída ali uma importante usina, né? Que inclusive você tem até hoje, os dias de hoje, né? As chaminés da usina ali, quando você pega ali a RJ, tá ali as chaminés da usina. Que é a usina de Santa Luzia. Santa Luísa, né? Como tá aí no enunciado, né? E chegou a ser a segunda maior produtora de cana-de-açúcar do estado do Rio de Janeiro, perdendo apenas para Campos dos Goitacazes. Por isso que a resposta da 46 é letra B de Brasil. Questão 47 e 48 você pode colocar anulada as duas. Tá? Anulada. Não vai cair na sua prova. Questão 49. A cidade de Saquarema já foi atendida por transporte ferroviário. 1913 a 1962. Pela estrada de ferro Maricá, nos distritos de Sampaio Corrêa e Bacaxá. A ferrovia ligava o município a que cidades? A cidade de Maricá e a cidade de Niterói. Letra B de Brasil, letra B de Bombril. Né? Essas vias ferroviárias do lado de cá, todas elas foram desativadas. Eu, quando criança, cheguei a andar de trem ali, não nessa ferrovia, mas em São Gonçalo, por exemplo. Enfim, até Itaboraí. O pessoal mais novo não sabe que tinha ferrovia aqui. Questão 50. Dentre as festas religiosas de Saquarema, podemos citar de Nossa Senhora de Nazaré. Sim, sem dúvida. Padroeira da cidade, mais famosa e tal. Bacana. Então, ocorre lá 30 de agosto, 8 de setembro. Que se traduz na maior manifestação religiosa do estado do Rio de Janeiro e mais antigo Círio de Nazaré do país. Outra festividade, muito tradicional no município, introduzida pelo Barão de Saquarema, né? É letra A de amor,
A festa do Divino Espírito Santo. Resposta letra A de amor da questão 50. A questão 51 pode anular. Está anulada a questão 51. Não vai cair em prova. Questão 52. Dentre as opções abaixo, marque aquela em que constam os municípios que fazem divisa, limite, né, ali divisa, com o município de Saquarema. Bom, dentre as opções abaixo, resposta é a letra C. Araruama faz, correto? Maricá faz, Rio Bonito faz, tá, gente? E Tanguá também faz. Então, resposta letra C. Questão muito fácil, a 53. Clima de Saquarema, assim como a maioria do Brasil. Já diz Jorge Benjó. Clima tropical, letra A de amor. Questão 54. Dois importantes times de futebol da região. Né? Um é o Boa Vista. O outro é o Sampaio Correia, que subiu aí, não sei se desceu agora de divisão, mas até pouco tempo estava na primeira divisão do Rio de Janeiro. Então, resposta, letra A de amor. Questão 55. Municípios do Rio de Janeiro que integram a mesma região do governo de Saquarema, né? Regiões administrativas. Então, você tem que marcar o município da região dos Lagos. Da região dos Lagos, por eliminação, letra C. Araruama e Arraial do Cabo são da região dos Lagos. Os outros sempre vai ter um que é, um que não é. Cabo Frio é, Friburgo não é, Maricá é, Maricá não, Maricá é metropolitana, não é também. Enfim, então, nenhum dos dois, etc. E por fim, mas não menos importante, não é um município que integra a Baixada Litorânea, não faz parte. Estamos falando da letra D, que é o município de Macaé. Né? Ali já é região norte fluminense, né? Macaé. Casimiro de Abreu, para quem não sabe, faz parte, né? Até porque você tem ali Barra de São João, por exemplo, é distrito de Casimiro de Abreu, né? Então, faz parte ali também, tem essa divisão. Beleza? Então, o gabarito das questões, a aula para resolução da folhinha, tá aí paga, com louvor aí pro pessoal. Ué, o que sumiu, gente? O pessoal falando que sumiu. Deixa eu reenviar aqui.